Bom, então aqui a gente vai falar sobre texto dissertativo argumentativo. Caramba, tia, de novo? Sim, né, aluno? Já tem um tempo que a gente viu esse assunto em sala e a gente vai revisar para que isso fique bem claro na sua cabecinha para fazer uma boa prova, certo? Então, é importante a gente entender o motivo pelo qual a gente fala que é o dissertar argumentando. Então, aqui no slide eu coloquei para vocês o seguinte: o texto dissertativo argumentativo é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Este tipo de texto tem como objeto central a formação de opinião do leitor. Tia, não entendi. É a mesma coisa que defender um ponto de vista por meio de argumentos. Em alguns casos, você vai ter que propor aí uma solução, que é o que a gente fala aí sobre propostas de intervenção. Lembra? Nós vimos isso passo a passo. Fizemos isso até mesmo por meio de algumas discussões de materiais, né? Eu dei aquela aula para vocês sobre a questão da violência contra a mulher, que foi vários vídeos, a gente debateu, conversou. Então, você aí vai fomentar a questão da opinião. Então, você vai escrever acerca do assunto, né? Estruturando aí os seus argumentos, para que você possa, com tranquilidade, com clareza, expor toda e qualquer dificuldade a partir do momento que você compreende ao propósito aí de argumentar acerca de determinado assunto que for exposto aí no seu texto, né? Então, nós temos aí inúmeras discussões interessantes acerca, claro, da sociedade, ele vai se ancorar a isso, e nós vamos precisar ali expor e dar a entender de fato que nós mesmos conseguimos aí argumentar acerca de inúmeros outros assuntos da sociedade, tá? Você precisa mostrar, aluno, que quando você escreve, que você domina ali a discussão sobre determinado texto, ou seja, que você tem visibilidade, que você é um aluno informado, que você é um aluno que vê o quê? Jornais, que lê notícias, que está ali o tempo todo o quê? Atento às informações. Então, você vai escrever e a pessoa que vai ter contato com o seu texto precisa perceber os seus argumentos consistentes, precisa perceber o domínio do assunto, né? E claro, nesse gênero aí não tem como falar aí sobre a questão da reflexão, daquilo que através dos seus argumentos você vai aí expor, aquilo que você tende a explicar, até mesmo a questão de você articular os seus argumentos, até a proposta de intervenção, eu precisei causar algo nesse meu leitor. Ele precisa ficar interessado no meu texto, tá bom? Eu coloquei um esqueminha aí para você, para que a gente possa conversar sobre essa estrutura. O texto dissertativo argumentativo, meu amor, não pense em vocês que no 8º e no 9º ano eu vou adquirir esse conhecimento e depois eu vou guardar numa caixinha porque eu não vou utilizar mais, né? Não se trata disso. Por quê? Porque o meu aluno, Paulo Freire, ele tá pensando mais além, ele tá pensando mais à frente. Então daqui a um tempinho você vai estar o quê? Chegou no 9º ano, você já pode prestar aí, né, a questão do vestibular para o Enem, para ter esse contato aí com esse exame. E logo após isso, eu vou continuar aí fazendo meus textos dissertativos argumentativos na minha universidade, né, para qualquer prestação de concursos. Então, eu preciso entender de fato, nessa estrutura aí, o que ela prioriza. Tia, o que é uma das características que é realmente diferenciada nesse tipo de gênero textual? O tema. Todo texto dissertativo argumentativo, meu amor, ele precisa ter um tema, ele vai tratar sobre algum tipo de especificidade de um problema no solo social, certo? Ah, entendi. E logo após esse tema, esse tema precisa causar uma reflexão, certo? Então, essa reflexão aí tange a questão mais abstrata, né? Então, ele vai tratar aí de uma reflexão. E a partir dessa reflexão,
ele vai representar o quê? Essa minha realidade. Então, eu preciso ter o tema, eu preciso sim ter a minha reflexão dentro desse contexto do tema. E após isso, eu preciso com certeza tratar ele, transformar ele nessa minha realidade, para que eu possa ir como um bom escritor, eu vá o quê? Dissertar acerca deste problema e propor essa solução. Aí sim. Então, para eu realmente passar para quem vai ter contato com o meu texto o interesse, eu preciso saber estruturar. Então, eu não posso começar de qualquer forma, eu não posso, por exemplo, esquecer a importância de como argumentar, o que de fato eu vou separar como argumento consistente, palpável, para que eu possa, sim, continuar deixando o meu leitor interessado na minha construção textual, certo? Vamos lá para o nosso próximo slide. Aí nós falamos sobre a estrutura. Eu preciso ter, claro, lógico, evidente, uma introdução do meu texto. E nessa introdução do meu texto, nesse início dessa minha escrita, vai ser necessário deixar claro, como está aqui no slide de vocês, o assunto abordado do texto, ou seja, a tese. Tia, eu sempre me confundo entre essa questão do início da tese. O tese, meu amor, é o ponto de vista. É o que você vai defender acerca disto no seu texto, tá bom? Ah, tá. Lembra, eu fiz um esqueminha para vocês sobre a questão de construção de linhas, sobre alguns erros que nós cometemos que precisamos evitar no momento que nós estamos construindo o nosso texto. Tá tudo no seu caderno. Volta lá que tá tudo direitinho no seu caderno para que você possa relembrar de uma forma mais completa, tá bom? Aí tem a sua argumentação. Aí tem os parágrafos, que ele diz aqui, os parágrafos intermediários de uma dissertação devem ser destinados à defesa da tese mediante argumentos. Lembra que normalmente ele é te dado aí um texto de apoio, mas nem sempre é somente o texto. Às vezes você tem um texto, mas também tem uma imagem. Mas às vezes você tem somente a imagem. Então você precisa identificar ali o assunto e a partir desse assunto você interpretar a imagem ou selecionar argumentos que estão disponíveis no seu texto de uma forma que você compreenda e transforme isso nas suas palavras para poder aí dar uma completude para sua argumentação, tá bom? Nunca pode transcrever aí, né, aluno, um trecho muito grande, que isso aí pode complicar a sua vida ou na correção da escola ou até mesmo num processo de um exame importante como o do Enem, tá? Então vamos lá. É importante lembrar que o argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o seu ponto de vista. Ah, tia, peraí, essas provas vêm a partir de quê? Lembra, acabei de falar para você sobre a questão do teu texto de apoio. Por meio dela, o que acontece? Nós acabamos tendo informações de dados importantíssimos. Observa aí. Eu coloquei aqui para vocês argumentos igual a persuadir, convencer. Isso é importante, tá? Quando você começar a escrever, você tem que fazer isso com o objetivo para que um outro alguém olhe, leia o seu texto e realmente consiga ali, se envolver, tá? Então, basicamente, a tese vai ser uma ideia de conclusão a respeito de um assunto e a partir daí você vai começar a argumentar a respeito desses argumentos. Esses argumentos vão ser sustentados principalmente por essa questão do convencimento, da persuasão. Então, essas partes podem ser organizadas de formas diferentes, tá bom? Sempre, você vai priorizar sempre em terceira pessoa. Diferentemente de um artigo de opinião que eu posso falar em primeira pessoa, né? Aqui não, eu preciso evitar esse eu preciso evitar esse nós e dar sempre a prioridade à questão da terceira pessoa,
tá? Então, ele vai começar aí, vai seguir por esses argumentos que vão comprovar a sua tese, ou seja, o seu posicionamento, para ser expostos, aí sim, de uma forma exposta, de uma forma apresentada, ele vai ser defendida, para poder, no final, eu propor aí a solução para esse probleminha, tá bom? Mas eu também preciso lembrar sobre a questão da minha linguagem, certo? Diferente de outros gêneros que eu tenho a liberdade de falar aí de uma forma mais descontraída, numa estrutura muito mais coloquial, aqui não. Você precisa ter esse cuidado com o seu léxico, com as escolhas das palavras, a minha pontuação, a minha disposição de linhas. Jamais, nunca no Brasil, pular linha, né? Ou não respeitar as margens, que é algo que eu realmente pego muito no pé de vocês. É importante que a beleza do meu texto não esteja só na questão visual limpa do meu texto. Tem que ter aquelas rasuras, aquelas bolinhas, as estrelinhas, enfim. Não. É importante que o meu leitor pegue o meu texto e veja a limpeza, que veja uma letra aí bem apresentada, bem formadinha, bem bonitinha, né? E aí entra a questão aí da importância da minha revisão, de ver as minhas palavras, né? Tudo isso aí tem que ser colocado também como importante, tá? O artigo de opinião, ele é um texto interessante, mas ele de fato é um texto que se compromete, porque você vai ali expor o que você pensa sobre aquele assunto. Então, ele é extremamente importante. Então, eu tenho que me preocupar com todas as partes aí que ele se apresenta. Aí nós vamos falar sobre conclusão. Perfeito. Aí você já defendeu já apresentou a sua tese, já defendeu a sua tese, colocou os seus argumentos, escolheu lá alguns dados importantes, né? E ele vai falar o que aqui, sobre na conclusão? O final de um texto dissertativo argumentativo pode ser produzido de duas formas. Enquanto síntese ou proposta de solução, no caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. Não, preste atenção, aluno. Tia, por que a senhora colocou isso aqui pra gente? Porque em alguns textos vocês vão se deparar algumas nomenclaturas referentes a isso. Mas no texto dissertativo argumentativo, que nós estamos acostumados a lidar mais e que está mais próximo ao Enem, ele vai te pedir essas segundas aqui, com propostas de solução, que é mais conhecida como proposta de intervenção, tá certo? Então, no caso da conclusão com proposta de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação. Que é isso? Você vai o quê? Retomar aquilo que você falou de uma forma afirmando, reiterando e propor as intervenções. Ora, você enquanto escritor, né, ele no domínio daquela informação, você sabe possibilidades de solução. Tem que só ter cuidado de como é que eu vou expor isso, tá bom? Lembra que não pode ser algo muito superficial, você tem que mostrar que realmente tem um domínio, que sabe como resolver, sem ali ferir os direitos humanos, sem ali dar a entender que você ali é soberbo, eu sei de tudo, eu tenho a solução da vida, acabou, isso não pode ser assim, tá? Eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras, tá bom, meu bem? Então, olha só. E propor as intervenções que eliminem ou diminuam a questão da problemática, seja ela qual for, seja ela violência contra a mulher, seja ela gravidez precoce, qualquer que seja a temática de problema da sociedade, tá? Que ele expõe. Então, você precisa pensar nessa proposta de intervenção com carinho e para que ela se apresente aí consistente, tá bom? Parte importantíssima. Continuando ainda sobre a questão da conclusão. Olha aí, é importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando os agentes, quem promoverá a solução, as ações, o que será feito.
os meios, certo? Os objetivos. O que ele quer dizer com isso? Que você não pode simplesmente dizer, é isso aqui, tá tudo resolvido. Não. Você tem que propor uma solução que você detalhe, que você situa, que você realmente mostre que não sabe somente o que fazer, mas de que forma fazer. Por exemplo, se for atrás de um projeto, como é que esse projeto vai se desencadear dentro do âmbito escolar? Se for para uma questão televisiva, tem que ter, por exemplo, eu tenho que ter aí algumas propagandas falando sobre o assunto, e eu vou chamar aí dentro dessa propaganda os agentes importantes, eu vou falar sobre o governo, eu vou chamar a responsabilidade para quem possa ajudar. Eu tenho que, de fato, mostrar que eu sei não o que fazer, mas também como fazer, como isso vai se apresentar, como é que eu vou tomar aí medidas e como é que eu vou ter essa resposta da minha sociedade, como é que eu vou alcançar esse público-alvo, como é que eu posso pegar esses jovens, fazer com que eles entendam, transformar aí a minha sociedade numa população mais consciente, entendeu? Isso é importante. Tá bom? Então, eu preciso pensar em todos esses pormenores que vai fazer do seu texto um diferencial. Então, eu coloquei esse slide aqui, meus amores, porque assim, como a gente já conversou um pouquinho, eu mandei um áudio para vocês em língua portuguesa, né? Falando das boas-vindas e tudo mais, e como nós não tínhamos, de fato, feito a nossa revisão, né? Na verdade, depois, né? Nós fizemos a revisão em sala, mas por aqui mesmo, por essas aulas remotas. Então, o que quero dizer para vocês, para que vocês tenham calma, nós estudamos bastante, fizemos todas as nossas aulas presenciais, nós fizemos a revisão, vocês têm o material aí todo, nós construímos as revisões em vídeos para que fossem mais fáceis para vocês. Então, assim, não tem por que dar nada errado, vai dar tudo certo. Você tem um conhecimento, agora você tem uma revisão aqui, tá? Então eu quero que vocês tenham calma, nós estamos numa outra plataforma, para alguns de vocês não é uma novidade, né? Para outros sim, pra gente aqui também se adaptando, os que de fato não sabiam exatamente como é, e é algo super bacana, né, aluno? Tranquilo aí, tem várias ferramentas pra gente. Então, tem a nossa provinha que vai acontecer agora. Nesse primeiro momento a gente vai optar aí por uma forma diferente, de fato, de redação. Mas é importante que você saiba a estrutura, é importante que você saiba o que tem em cada uma dessas partículas da estrutura, a importância, tá bom? Então estuda, faz uma boa prova, com bastante atenção, com calma. Eu confio em vocês, eu tô com muitas saudades de vocês. Logo, se Deus quiser, isso vai passar, a gente vai poder se ver, ter as nossas aulas presenciais, matar essa saudade, tá bom? Então, beijo grande, boa aula. Se tiverem qualquer dúvida, quando for postado vídeos, deixem os comentários lá embaixo, tá? Quando vocês forem assistir a aula, peguem o materialzinho de vocês, anotem, façam as anotações, faz aí um resumão, né, pra estudar, que aí fica bacana, tá bom? Beijo grande, saudade! A sua aula continua no próximo vídeo.